Então tá, né? Maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte a sul do país. Você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito. Qual que é o seu sentimento em relação à partida de hoje? O que você sentiu assistindo o jogo do São Paulo hoje, hein? Eu tô pedindo a ajuda de vocês, sinceramente falando, porque eu mesmo não tenho uma certeza, eu não tenho uma opinião concreta sobre como avaliar o jogo do São Paulo, a vitória de 2-0 sobre o O'Higgins do Chile no Morumbi com menos de 20 mil pagantes, né? O horário é ruim para quem vai no estádio, mas é ótimo para quem trabalha, para quem assiste pela televisão. E eu digo isso porque foi um São Paulo que, na minha concepção, e você tem todo o direito de discordar, não jogou mal. Eu não acho que o São Paulo tenha feito uma má partida, principalmente pelo segundo tempo. Mas fica o gostinho de quero mais, né? Fica um gostinho de que talvez poderia ter apresentado um melhor futebol. O problema para mim, categoricamente falando, foi que quando o Roger usou de fato 4-2-3-1, esse conjunto de números que tanto vem gerando polêmica e debate entre a torcida são paulina, eu acho que o São Paulo se encaixou, que foi exatamente no segundo tempo. Porque no primeiro tempo a gente teve ali um 4-2-4 em que o time ficou espaçado no meio campo, o time não conseguiu fazer uma construção coletiva, o time abusou do lançamento direto porque realmente faltava ali povoar mais a área da intermediária, meiuca, para conseguir ter uma maior efetividade do ataque com os pontas muito isolados, participando pouco das jogadas, participando pouco do jogo e com um adversário que aproveitou isso, né? E aí no segundo tempo meio que a coisa se acerta nesse sentido de que com o 4-2-3-1, povoando mais o meio campo, utilizando ali mais, recuando mais os pontas, o São Paulo conseguiu ter uma construção mais coletiva, conseguiu ter uma organização melhor. Faltou, claro, efetividade, né? Na minha concepção. Faltou um pouquinho mais de efetividade no ataque. Mas eu confesso que assim, não tomem isso como um elogio, porque não é um elogio. É um drama de um repórter que não sabe muito bem avaliar o que foi a partida. Eu tô confuso. Eu não sei efetivamente. Repito, São Paulo para mim não jogou mal. Mas eu não sei efetivamente se foi uma boa partida do São Paulo, porque ficou devendo, ficou faltando muita coisa. Sobre isso que nós vamos falar. São Paulo líder isolado do grupo C da Copa Sul-Americana, 6 pontos. Vocês sabem, é uma competição onde só o líder se classifica e, de certa maneira, vencer no Morumbi era essencial. E o São Paulo vence no Morumbi. Então, de certa maneira, justificou a escalação ali dos titulares, não poupar ninguém, como foi motivo de celeuma aí nos grupos, na internet afora. Mas convenceu? Você está convencido? Vamos lá, vamos discutir isso. Você que não me conhece, prazer, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, torcedor e torcedora do São Paulo. Este é o Avante Meu Tricolor, meu nome, Rafael Emiliano. Fica à vontade, a casa é sua, tá? Já vai aí nos comentários, tá o link de todas as nossas redes sociais. Entre lá, acompanhe o nosso trabalho. Você sabe, o Avante Meu Tricolor é um portal de internet, www.avantemeutricolor.com.br. Fique lá para você, entre lá, navegue lá para você ficar bem informado das coisas do São Paulo e principalmente nosso canalzinho de WhatsApp aqui, onde você recebe em tempo real as atualizações, né? Não precisa ficar aí abrindo um monte de navegador, não precisa de nada disso. Entra aí, tá? Se quiser seguir as minhas redes sociais também, fique à vontade. Né? Rafael Emiliano, procura aí, não vai ter muitos gordos de óculos que cobrem em São Paulo. Eu posso garantir isso para você. Na verdade, acho que não vai ter nem muitos brasileiros, né? Quanto mais jornalistas, né? Então, fique aí à vontade aí, tá? Já vai colaborando com o nosso trabalho, deixa o like aí, tá? Se inscreve no canal, é muito importante isso para gerar um engajamento. A plataforma funciona desse jeito. Ajude o Avante Meu Tricolor a ser mais propagado e difundido nessa ferramenta tão concorrida e disputada quanto é
YouTube. Compartilhe esse vídeo com toda a sua coletividade São Paulina. Espalhe aí nos grupos de WhatsApp, de Telegram, publique aí nos grupos de Facebook, nas listas de transmissões. Falando bem ou falando mal, não importa, né? Infelizmente a gente não vai agradar todo mundo, nem é nossa pretensão, né? Mas dá essa moral para nós aqui. Fala lá que tem um canal que fala de São Paulo aí quase todo dia. Já encaminha aqui nosso vídeo, né? Vai ficando à vontade. Se você quiser e se você puder, eu vou pedir que você pense com carinho na possibilidade de ajudar financeiramente o trabalho do Avante Meu Tricolor. Vire membro desse nobre canalzinho aqui, menos de R$10 por mês. Você ganha o direito de entrar no grupo dos Avante Lovers lá do WhatsApp. Aí é grupo, né, canal, para você trocar ideia com toda a equipe, com outros São Paulinos, né? Uma galera bem legal que a gente tem lá, né? Ajude a gente. Tá no nosso Pix, vai estar na descrição do vídeo, porque, você sabe, pós-jogo eu não edito. Do jeito que eu termino de gravar aqui, eu subo. É o nosso e-mail também, se você quiser patrocinar, entre em contato com a gente aí também, tá? E se tiver o botãozinho hype aí, gasta com a gente. Tem o botãozinho amei aqui também. Pense com carinho, o jornalismo independente precisa de você para continuar sobrevivendo, pra gente continuar esse projeto aqui, tá? Feito o jabá, vamos lá, tá? Vamos lá. Foram dois tempos muito distintos do São Paulo e eu acho que isso está bem claro, né? No primeiro tempo, como eu disse, o São Paulo, o Roger põe um 4-2-4 em prática, até para tentar utilizar mais o Luciano na zona da área ali, né? Por muitas vezes o Caleri foi quem saiu, aliás, o Caleri já antecipa aqui, para mim foi o melhor em campo, tá? O Caleri fez uma partida esplendorosa, saiu, buscou jogo, trabalhou, armou, esquematizou, deu 2 assistências para gol. Foi o nome do jogo, o Caleri, tá? E por muitas vezes quem fez esse papel ali de 9, né, propriamente dito, ou até de falso 9, né, sendo muito mais exato, foi o Luciano. O Luciano não saiu tanto para buscar jogo na intermediária, não fez as funções ali de ponta de lança ou de meia armador, de camisa 10, de fato, né? Eu sei que ele usa 10, mas hiperbolicamente falando, né? Só que, assim, deu o resultado muito cedo, porque o gol sai aos 8 minutos, uma jogadaça do Caleri, um golaço do Luciano no chute de fora da área, acerta o cantinho do goleiro, e foi só, porque a partir daí, já tem análise do intervalo aqui, você pode assistir, mas só recapitulando, né? A partir daí foi um São Paulo com um grande vazio no seu meio campo, sem conseguir construir, com os chilenos aproveitando os espaços e indo para cima, né? Se o time do Chile tivesse qualidade individual, porque qualidade coletiva, para mim, pelo menos, ele tem de sobra. É um time muito bem treinado, se mostrou um time muito bem treinado, muito bem postado em campo, muito bem esquematizado, muito bem argumentado ali, né? Falta qualidade individual, né? É um time modesto do Chile, não tem dinheiro para grandes contratações, e o futebol chileno também é conhecido por gerar grandes craques, por revelar grandes nomes do futebol mundial. Muito pelo contrário, a gente tem o Tapia no nosso time para saber do que a gente está falando, não é verdade? Então, se o O'Higgins tivesse um cara como um Caleri, um cara como um Luciano, ele teria feito ali 2, 3, 4 gols, quiçá, né? Porque foi uma pressão total, né? Eu falo 8 no vídeo do intervalo, não, na verdade foram 10 finalizações a 2 contra do São Paulo. Então o O'Higgins realmente mandou no jogo ali, depois que sofreu o gol. Só que assim, claro, a torcida insatisfeita, vaiou na saída, tem relatos ali de discussões entre os jogadores. Teve o caso do Marcos Antônio, que a gente vai apurar com calma, trazer mais informações para vocês agora, assim que eu terminar de gravar esse vídeo. Então não vou entrar muito aqui, sentiu a posterior da coxa direita ali, teoricamente uma lesão muscular, né? Então não vamos aqui também nos antecipar, temos responsabilidade com a informação aqui, mas focando só na análise friamente do que foi, né? O Marcos Antônio ainda era o nome que tentava fazer alguma coisa, que corria, ocupava todos os espaços. O Luca muito bem marcado, o Arthur muito bem marcado, meio encaixotado. São Paulo sem uma ligação entre o sistema defensivo e o sistema ofensivo. Né? Os chilenos aproveitaram. Era pro O'Higgins ter saído de campo com a virada até. Não é só o empate, é a virada, né? De tanta oportunidade que ele criou. O Rafael deu uma salvada ali. No segundo tempo, o Roger muda as coisas, recua os alas, vai lá pro seu amado 4-2-3-1 e o São Paulo passa ocupando o meio campo, criar mais, articular mais, ficar mais com a posse de bola, impedir mais a aproximação dos chilenos ao mesmo tempo em que construía, ao mesmo tempo em que conseguia quebrar linhas, conseguia chegar no último terço do campo. Né? O gol é um golaço, sai também ali 8 minutos do segundo tempo.
né, uma triangulação entre Luciano, Caleri e Arthur. O Caleri dá assistência, o Arthur sai na frente do goleiro, chuta, marca o seu primeiro gol com a camisa do São Paulo, faz os 2-0. E a impressão que dava, dado o volume de jogo que o São Paulo apresentou ali, de novo, como tinha sido na etapa inicial, é que talvez pudessem fazer mais gols. Mas realmente ali pecou na efetividade. Né? Por mais que houve um encaixe tático do time como um todo aí nesse segundo tempo, e veja bem, eu não estou aqui dando um relato de um time esplendoroso, um time que deu uma aula de futebol. Não, foi um time que melhorou muito em relação ao que foi ao primeiro tempo, mas claro, com as suas deficiências. Né? O São Paulo é um time repleto de deficiências. Né? De novo, a gente teve uma. Eu que bati palmas para a entrada do Luca na análise da escalação. O Luca fez uma partida apagadíssima. Né? O Arthur se envolveu mais no partido da intermediária, partindo do meio campo para o ataque, jogando mais recuado, não efetivamente tão espetado lá na frente. Deu essa amplitude que o Roger tanto fala, conseguiu trabalhar mais a bola. O Danielzinho ficou preso de primeiro volante, liberou mais o Bobadilha, então a gente viu o Bobadilha participar, fazer tabela, fazer triangulação, fazer a construção coletiva, né? O problema foi que ele teve que fazer as alterações ali e se quebrou isso com a entrada de algumas peças que vieram do banco, né? O São Paulo não mostrou muito rendimento e deu mais espaço ainda para os chilenos, né? Porque aí o O'Higgins começou a jogar em cima da recuperação de bola do São Paulo, que tomava a bola do São Paulo e já conseguia fazer essa ligação direta com o ataque, e isso só foi corrigido ali por volta dos 30, 31, 32, depois que eles fazem um gol que é anulado pela falta do atacante deles, do Rafael Tolói, né? Eles fazem um gol, né? Mas é um lance faltoso ali no Tolói, com a entrada do Luan, com a entrada do cabeça de área, com a entrada do camisa 5, né, que consegue segurar um pouco, consegue preencher a intermediária da área, e aí o O'Higgins sumiu mesmo, já ficou aquele jogo chato onde nada acontecia, porque o São Paulo já estava feliz e satisfeito com os 2-0, e o O'Higgins já não encontrou mais ferramentas para poder quebrar o sistema defensivo do São Paulo. Quando eu falo na introdução que eu tô confuso porque são jogos que é difíceis de você colocar numa classificação, numa prateleira. O São Paulo venceu por 2-0, o São Paulo é líder do grupo, o São Paulo teve bons valores individuais no jogo, Caleri, Arthur, Luciano fez um bom jogo, a zaga, o Alan Franco para mim foi muito bem, mas ao mesmo tempo assim, houve um descompasso, porque você teve os laterais hoje apoiaram muito pouco, os laterais hoje não tiveram uma participação tão efetiva dentro do jogo, talvez aí esteja um dos grandes problemas, né? E não foi assim um resultado que brilhou aos olhos, que saltou aos olhos, que vai fazer você chegar e falar assim: que vitória contundente do São Paulo, que atuação contundente do São Paulo. E tudo piora num contexto de crise, né? Sim, é crise. Não adianta a gente tentar arranjar outra palavra, sabe, arranjar aí uma metáfora. São Paulo vive uma crise da arquibancada com o campo, uma crise de vocês, torcedores, com as decisões da diretoria, com a diretoria em si. Né? A torcida não aceita o Roger Machado. E assim, eu já dei várias e várias opiniões sobre o Roger, sobre o que eu acho. Já vamos partir daqui do básico. Eu não teria feito a troca. Óbvio que não. Só que ao mesmo tempo eu também acho que está um clima deveras hostil contra o Roger, uma coisa que assim não há garantia para mim que com o Crespo o time flutuasse da forma como vocês imaginariam que estivesse flutuando. Tá? Ah, mas o Crespo encontrou um encaixe lá no Campeonato Paulista. Tá, ok, mas aconteceu. E são coisas que fogem da nossa alçada. Né? Não é o Rafael jornalista, não é você que é aí torcedor. É o Rui Costa, é o Harry Messes. Isso, a partir do momento que eles tomam essa decisão, que eles tomaram essa decisão, o Roger Machado é o técnico do São Paulo. Cabe a gente tentar entender, tentar avaliar o trabalho dele como um todo. O problema é que, assim, óbvio, eu disse no intervalo, e mantenho o que eu disse, houve uma involução, porque era um time encaixado com o Crespo, no 4-4-2, um time que sabia como se jogar, um time que explorava muito bem a qualidade dos meios campistas, um time que tinha o Lucas jogando em alto nível, um time que tinha o Caleri. Aliás, eu fiz a postagem no Twitter, para mim, o nome diferenciado do São Paulo é o Caleri. O São Paulo com o Caleri é outro time, é um time que sobe patamar, um time que sobe degrau. Sem o Caleri é aquilo que a gente viu na Bahia, né? Uma sofrência desgraçada. Mas, assim, ao mesmo tempo,
o debate, para mim, fica contaminado. Então, quando você pega uma partida como a de hoje, e são partidas mais comuns da história de um time de futebol do que necessariamente uma exceção, né? O São Paulo de 1930. De 1930 até 2026, São Paulo que está aí próximo de bater 100 anos, vários e 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 vários jogos ao longo da história, São Paulo venceu sem convencer. São Paulo venceu de maneira burocrática, de maneira chata, mas, assim, conseguiu o resultado, conseguiu os 3 pontos, ou os 2 pontos, né, no passado, quando eram só 2 pontos a vitória, e, de certa maneira, assim, não há esse pessimismo em torno, porque talvez a fase estivesse boa, a fase do técnico estivesse boa, a relação da torcida com o time estivesse melhor. Não é o que a gente está vendo agora. Né? Então, obviamente, pesa-se muito contra, né? O ambiente pesa muito contra a gente olhar para esses jogos como foi dessa terça-feira e falar assim, tá bom, é o suficiente, é um jogo de terça-feira à noite com menos de 20 mil no Morumbi, sabe? Contra um time modesto, muito bem treinado, verdade, um time que me surpreendeu, tem uma qualidade coletiva ali muito grande, mas que evidentemente não tem valores ali para bater de frente com o São Paulo, né? Para vir ao Morumbi e conseguir alguma coisa, né? A camisa pesa muito nessas horas. E são retratos que são muito mais comuns num time de futebol do que a gente pode imaginar, sabe? O problema básico para mim, tentando elevar esse debate num nível mais amplo, é quando a gente pega para ver o que fica o que fica de herança, o que fica de construção para o futuro, para os próximos jogos, para efetivamente disputar títulos, sabe? Era muito o que a gente falava na época do Zubeldia, né? Ah, o São Paulo vencia. Sim, o São Paulo vencia jogos, mas você não via algo tão palpável, sabe? De te dar confiança, de te dar motivação para o restante de uma temporada, para ser esperançoso de bater campeão, ou de disputar títulos, ou de chegar ali no G4 do brasileiro. E eu acho que aí reside o grande problema, porque com o Crespo, todos nós jornalistas, vocês torcedores, vivemos isso no Campeonato Paulista. Né? Ficou aquela impressão de que assim, caçamba, agora vai, né? Agora vai. Meu Deus, o time tá encaixadíssimo. O time vai, esse time é uma máquina, esse time tá jogando muito bem, esse time tá apresentando, pô, lá na frente e tal. Né? É o longo prazo. E aí, com a saída do Crespo, a gente perde esse longo prazo. Então, isso que é o problema. A gente tem um cenário em que São Paulo venceu uma partida, está na liderança do grupo, ok, fez o dever de casa, tá. Só que eu acho que falta confiança para o São Paulino de que algo está sendo construído para o futuro, de que algo vai render, vai capitalizar isso. Partidas como a de hoje vão servir para algo amanhã ou vão ser esquecidas como tantos outros jogos do São Paulo de 1930 para cá. É a dúvida que fica. E por isso eu não sei como classificar diretamente o que são resultados como o de hoje. No primeiro momento, eu ouso dizer até que foi negativo, porque o São Paulo perde o Marcos Antônio, né? É mais um problema de contusão, já tinha o Ferreirinha né, virou desfalque no jogo de hoje, né? Então ele já perdeu o ponto esquerdo, ele já perdeu o volante, duas peças titulares com ele, pelo menos titulares absolutas. E o Luca hoje fez uma partida muito apagada. Você tem um Danielzinho que entrou e, assim, o saldo no contexto geral tende a ser muito mais negativo. Mas, repito, até que ponto o ambiente contamina, na sua opinião? Até que ponto a gente não quer mais um jogo burocrático, a gente não quer uma partida burocrática, um desempenho burocrático, onde vai ali, vai somando 3 pontos, aí vai jogar com Vitória, perde, aí vai jogar com Vasco no final de semana, fora de casa, perde. Aí vai pegar o Juventude na Copa do Brasil e ganha, dada a superioridade. Então é complicado, é muito complicado, é muito complicado. O momento que o São Paulo vive é muito complicado, é muito complicado. De você ter um técnico pressionado, um técnico que claramente está pressionado,
claramente dá sinais de solidez no enfrentamento à pressão, dá, mas até que ponto ele vai apresentar o repertório, apresentar uma variação tática, apresentar novidade, apresentar um estilo de jogo, vamos dizer assim, mais agradável aos nossos olhos, mais agradável ao torcedor, se ele não tem a confiança de repente, ter um tropeço, de repente, sofrer uma derrota em casa, de repente, tomar gol, porque o mundo tá, nas costas dele está pesando demais. Então a gente entrou nesse paradoxo. E assim, é complicado. De verdade mesmo. Eu acho muito complicado. Eu acho muito complicado o São Paulo, do Roger Machado até a pausa para a Copa do Mundo, ter uma tranquilidade de tentar, fazer uma construção mais objetiva. Me parece que vai ser assim até para a Copa do Mundo. Vão ser jogos sofridos, vão ser jogos duros, vão ser jogos onde o adversário vai ter momentos de domínio pleno na partida. Vai ser jogos, como foi contra o Vitória no final de semana, que o São Paulo vai perder de maneira cachapante. Talvez tenham goleadas como a do Cruzeiro. Vai ser essa montanha russa de emoções em que a gente vai ficar tentando dosar, fazer essa dosimetria do que é bom, do que é ruim, do que a gente gosta, do que a gente não gosta. E repito, o debate está contaminado. Né? É muita semelhança com o Caera Zubeldia. Né? Se o Crespo tinha essa capacidade de aglutinação em torno dele, de pelo menos um consenso de que mesmo quem não gostava, ou mesmo quem amava demais, estava comedido nas suas avaliações, nas suas opiniões, esperançoso para o futuro, esperançoso para um trabalho de longo prazo. Tanto o Zubeldia sofreu isso, quanto agora o Roger vai estar sofrendo pra cacete. Tipo, acabou, isso foi pro espaço. Então a gente vai ficar vivendo um jogo de cada vez e assim, é uma história limitada, em que você não olha no horizonte para algo construído, efetivo, para um trabalho pensado, para um São Paulo ter variações táticas, ter repertório, ter, cara, improvisações, ter triangulações, ter jogadas. A bola do Arthur hoje, o gol do Arthur, ele sai de uma jogada ensaiada, de uma jogada trabalhada, que você vê que tem um dedo ali de treinador, tem um dedo ali de comissão técnica. Só que o problema é que, assim, uma bola em 90 minutos. O São Paulo não conseguiu encaixar isso em nenhum outro momento. Porque, assim, quando o treinador olha para o placar e dá 2-0, ele que foi vaiado de novo pela torcida, e veja bem, eu não estou defendendo o Roger. Eu estou falando que é um buraco que a diretoria se meteu, que eu não sei se tem saída tão fácil assim. E aí a gente fica nessa. Ah, quem vai dizer é o resultado. Mas assim, o resultado pelo resultado, como foi hoje, não vai apontar muita coisa. Como não apontou muita coisa. A gente perde o Marcos Antônio, a gente tem um jogo de muito pouca efetividade, a gente vê o treinador que deu uma volta e foi lá no 4-2-4, pobre, um futebol pobre no primeiro tempo, para no segundo tempo conseguir encaixar ali, mas mesmo assim, com muitos jogadores oscilando demais. O São Paulo está com um momento de oscilação muito grande dos seus jogadores. Né? Você tem ali o Enzo Dias, o Lucas Ramon, eles não conseguem manter uma regularidade de boas partidas. Né? E isso me preocupa, porque agora entrando nessa fase de contusões, como parece que vai entrar, né? Você perdeu 2 jogadores para o jogo de hoje. Né? Você perdeu o Ferreirinha e perdeu o Marcos Antônio durante a partida. Então já são 2 a menos. Me parece que assim, a partir do momento que você não tem o tempo e a paciência para fazer os testes, para fazer experimentos, para testar variações, me parece uma sinuca de bico de você ficar refém de um esquema e ir lá tentando forçar a jogadora. Eu já falei sobre isso aqui em alguns pós-jogos da era Roger. Né? Que a galera ouve o que ela quer, né? Tem isso, né? A internet funciona desse jeito. As pessoas ouvem o que elas querem. Né? Mas eu já disse isso. Me parece que o Roger vai insistir nos mesmos erros de Rogério Ceni, nos mesmos erros de Carpini, de mesmo erro de Zubeldia, no mesmo erro do Crespo ano passado, com o 3-5-2, de forçar os jogadores dentro do esquema, de não trabalhar variações. Eu não vejo o São Paulo com repertório. Faz tempo que eu não vejo o São Paulo com repertório. Né? A gente viu, claro,
assim, o São Paulo encaixado no Campeonato Paulista, com o Crespo, antes da saída do Crespo. Mas repertório, variação tática, sabe? A gente não viu. A gente não viu. Faz tempo que a gente não vê. Faz tempo que a gente não vê. Faz tempo, muito tempo que a gente não vê. O que a gente vê são isso, são técnicos que vêm com um esquema pré-moldado e força ali, sabe, para encaixar o jogador ali. Então, por isso que eu digo, eu fico confuso, eu não sei. Eu não sei se a gente vem aqui e fala assim, ah, boa vitória do São Paulo. Porque, sim, é uma boa vitória, só que e amanhã? E sábado contra o Vasco? E contra o Juventude? E depois? E o clássico contra o Corinthians? E o jogo com o Milionários da Colômbia? Como que vai ser? Você não vê a construção de algo que faça te dar confiança. E repito, com as contusões entrando, vai piorar. A tendência, não piorar, eu usei o termo errado aqui, mas de complicar ainda mais as coisas. Porque a gente não vê, não vê variação, cara. A gente não vê uma variação, um repertório. A gente não vê. É sempre uma pressão, uma pressão, uma pressão, uma pressão, uma pressão. E repito, eu não estou defendendo o Roger. Eu estou culpando a diretoria. A diretoria se meteu nisso. Assim, a defesa do Roger que eu faço é porque eu tenho pena, de verdade. Eu falei isso no Tricolaços e tá todo mundo me xingando em rede social até agora. Eu tenho pena do Roger pela pessoa do Roger, que é um cara bacana, é um cara que entende futebol, é um cara que tem lá. Eu não tô, nem tô falando aqui de ideologia política, como muitos querem forçar. Ah, você tá elogiando porque é esquerdista. Não tem nada a ver com isso, gente. Dane-se, 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 dane-se. Eu amo o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho falou que vai votar no Bolsonaro. Né? Declarou voto pro Bolsonaro mais de uma vez. Sabe? Eu amo o Lucas e o Lucas é bolsonarista. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tragam isso para um debate que já está contaminado por si só. Tenho dó do Roger como pessoa. O Roger parece ser um cara bacana, parece ser um cara trabalhador, um cara honesto, um cara íntegro, um cara de bom caráter, um cara que entende futebol, mas que talvez precisasse assumir um time de menor expressão que o São Paulo e com mais tempo de preparação para o trabalho dele. Nessa fogueira doida em que ele tem que mostrar o que ele sabe em pouco tempo, criticado, vaiado, xingado, eu não vejo como dar certo. Não vejo. É assim. Então, é complicado. Complicado. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. No fundo, se o São Paulo tivesse empatado ou perdido, a gente estaria aqui falando que o trabalho é uma tragédia, que tudo é uma tragédia. E as sensações são dúbias, são muito dúbias. Repito, tem de um debate contaminado. Falei que eu ia falar pouco, quase 30 minutos, tá bom? Beijo do gordo, tchau. A gente volta nessa quarta-feira com mais um videozinho aqui no Avante Meu Tricolor sobre, sei lá, qualquer assunto que seja. Vamos falar de Mike, talvez, porque o Mike tá indo pra Europa. Vou fazer uma matéria sobre isso no Avante Meu Tricolor. Tchau!